Então, nós vamos gravar agora já a segunda parte da nossa primeira aula de Igreja e Direito Civil. Todos são bem-vindos que estão nos acompanhando aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a todos. Então, como nós já dissemos, essa Constituição de 1937, ela vai estabelecer que todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer público e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observando as disposições do direito comum, as exigências da ordem pública e do bom costume. Bom, aí então, depois é promulgada outra Constituição, 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial, marcando a volta da democracia, garantindo liberdade de opinião e expressão. Voltou-se à tradição da Constituição de 1934, mantendo os preceitos da ordem pública e dos bons costumes. Essa questão de ordem pública e bons costumes, os bons costumes da época, né? Os bons costumes. Hoje, falar de bons costumes, hoje vão te crucificar, né? Vão chamar você de quadrado, bitolado, retrógrada, que mais? Fascista, taxista, uberista, né? Tudo essas coisas. Você é ista, um monte de ista agora. O politicamente correto, não? Bons costumes, mas bons costumes referente a quê? Isso é relativo, né? Aquela papo, né? O relativismo é terrível. Bons costumes são bons costumes sempre serão bons costumes, né? A própria Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? É bom que se diga que, diferentemente do que muitos líderes religiosos acreditam, né? Eu vou colocar muita doutrina na minha igreja para trazer bons costumes, né? Ou melhor, desculpe, eu vou colocar bons costumes na minha igreja para criar boas doutrinas, né? Então aí começa a oprimir o povo com um negócio de doutrina, de costumes, de roupas, né? A maneira de se vestir. Aí cria lá uma burca para as irmãs, principalmente as pobrezinhas das irmãs, né? São obrigadas a andar com verdadeiras burcas. Os homens também têm que andar todo parlamentado, no calor de 50 graus, tem que andar de terno, com gravata sufocante. Mas a gente aprende o contrário, né? Bons costumes não trazem boas doutrinas, mas boas doutrinas trazem bons costumes. Então, ensina o povo o que a Bíblia está ensinando e os bons costumes vão fluir sem que você se intervenha em nada. Porque essa função de fazer mudança na pessoa não é do líder da igreja. A gente pode cooperar ensinando, mas isso é função do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele vai tomar uma postura diante daquilo que ele está sendo ensinado, doutrinado, né? Mas, enfim. Então, nós temos aí, em 1964, aconteceu no Brasil um novo golpe militar, fazendo o país regredir, principalmente pela ausência de garantia dos direitos fundamentais. Mas um processo de redemocratização conduziu à elaboração de uma Constituição de 1967, disciplinando o seu artigo 5º. Aí vai dizer o seguinte: é plena a liberdade de consciência e fica assegurado aos crentes o exercício dos cultos religiosos. Essa Constituição aqui ela é bem vasta, tá, irmãos? É claro que eu peguei só a parte aqui que nos interessa, né? É a parte da igreja. A gente vai pegar a Constituição, é muito maior do que isso aqui. Então vai dizer que é assegurado agora aos crentes o exercício dos cultos religiosos que não contrariem a ordem pública e, de novo, os bons costumes. Então, nesse período dessa 1964, 67, os protestantes batistas foram caracterizados por forte ênfase evangelística. Então, principalmente os batistas começaram a expandir aqui no Brasil essa visão evangelística. Inclusive, em 1963, eu não sei se foi no Maracanã, eu vi uma foto. O Billy Graham esteve no Brasil em 1963.
Eu não sei se foi no Maracanã que ele pregou, se foi num estádio desse aí. Irmãos, eu vi a foto assim, ó. E o Billy Graham é batista, né? Então foi exatamente nessa época, dessa ênfase aí do evangelismo, os grandes missionários evangelísticos, né? Veja que é a fase do Billy Graham, né? O Billy Graham estava pregando nessa época. Ele é um dos principais, né? Batistas aí. Mas no Brasil também teve grandes campanhas de evangelização, né? Por quê? Porque agora estavam desfrutando dessa liberdade de culto, né? Que foi concedida, a exemplo da campanha nacional de evangelização, uma resposta ao golpe de 64. Seu lema foi Cristo, a única esperança, indicando que soluções meramente políticas eram insuficientes. Então, eles estavam vivendo um contexto histórico, político, que não tinha esperança, que eles achavam que os militares, acabou, não ia ter mais esperança, né? A gente sabe que tem uma história por trás disso daí, né? Por que os militares assumiram, os comunistas estavam querendo tomar o Brasil, foi uma história aí. Aí o lado de lá se sentiu machucado e disse que foi golpe. O lado de cá disse que não, que nós não estamos aqui para discutir isso, né? Nossa matéria não é essa. Mas houve um contexto aí, a gente sabe, histórico, que não pode ser negado, nem alterado, nem deturpado, tá? Então, a igreja aproveitou esse vazio, essa desesperança do povo e criou um lema para o evangelismo. Foi o seguinte, amigo, vocês estão esperando muito nessa política aí, a nossa solução não é essa. É bom que se diga de passagem, alguns seguidores de Jesus estavam seguindo Jesus porque achavam que Jesus seria um revolucionário, sabe disso, né? O próprio Judas Iscariotes, eu entendo que ele seguia Jesus mais por questões políticas. Você sabe que tem entre os discípulos de Jesus, nós temos um Zelote, né? Simão Zelote. Os Zelotes, irmãos, eles eram tipo MST. Tinha um MST entre os discípulos de Jesus, né? Tinha um camarada que gostava era um sicário. Sicários era uma faca. Ele era uma faquinha, faz a curva assim, né? Esses zelotes, sicários, geralmente eles entravam nas multidões com essa faca, e quando tinha um judeu que eles chamavam de traíra, que eram judeus que se voltavam contra os judeus a favor dos romanos, e tinha alguma manifestação política que eles estavam lá, esses sicários vinham sorrateiramente, esfaqueavam esses traíras, e eles eram chamados de sicariums, né? Eram esses esfaqueadores. E Jesus tinha entre os discípulos, tinha um zelote, que era um ex-terrorista. Com certeza ele já tinha se convertido, né? Mas é bom ter no grupo de Jesus, né, um político aí progressista, um bem violento, que era esses que se converteu, né, graças a Deus, e depois se tornou um grande missionário depois, né, que Jesus terminou seu ministério e eles começaram deles. Uma pena não é o mesmo, não podemos dizer o mesmo de Judas, né? Então, havia algumas expectativas políticas com respeito a Jesus e de alguns discípulos. Nós estamos falando aqui, os batistas usam exatamente desse vácuo, né? dessa desesperança, para trazer, então, um lema, né? Cristo, a única esperança. Aí vem a Constituição de 1967, marcou a passagem do governo Castelo Branco para o Costa e Silva, contexto ao qual predominava o autoritarismo e o arbítrio político. Né? A Carta Magna de 1969 manteve o mesmo texto de liberdade religiosa da Constituição de 67. Porém, aconteceram no seu período de vigência várias perseguições a alguns setores da igreja. Todavia, a justificativa quanto a essas perseguições foi de cunho político e não religioso. Então, teve um momento aí meio que crítico, né, de perseguição à igreja nessa época, que foi um período muito turbulento no Brasil, vamos combinar, né? 64, 65, 66, 67.
Eu tinha 4 anos, eu me lembro, eu morava no centro de São Paulo, num predinho lá, e eu me lembro, uma vez eu estava passando, eu me lembro, eu tenho essa lembrança, eu tinha uns 4, 5 anos. Era muita greve que tinha, a gente morava no centro e era muita greve que tinha, era muito tumulto. Eu me lembro claro, vou dizer assim, claramente, eu tinha 4 anos, mas eu me lembro vagamente, mas eu me lembro. Da minha mãe falou assim, eles estão fazendo greve, e a polícia para cá, correria, bomba estourando, eu me lembro mesmo. E era um período muito crítico. E nessa época a igreja também, alguns setores da igreja foram perseguidos, né? Foi nessa época aqui que teve a chamada perseguição, né, que muitos morreram, que eram contra o governo, aquela coisa toda. Enfim, né, um período para se esquecer. Por fim, nós temos então a Constituição de 1988, essa aqui é a mais recente, resultante de um novo momento de redemocratização do país, conhecido como a chamada abertura. Essa reafirmou um Estado laico. Então, o que é laico? Laicos, que significa do povo, relacionado à vida mundana, com atitudes profanas que não se coadunam com a vida religiosa. Então, quando alguém fala laicos, o Brasil é um Estado laico. Esse laico vem de laikos, que é uma palavra grega. Então, significa, o Brasil é um Estado do povo, não da igreja. É relacionado à vida mundana. É mundana de mundana mesmo, tá? Com atitudes profanas. Nós temos o profano e temos o sagrado, certo? Então, o laico é profano, ou seja, ela não está voltada para as coisas do sagrado. E não se coadunam com a vida religiosa. Ou seja, ela é neutra. O Brasil tem que ser neutro em uma matéria confessional. Agora, uma coisa que não pode ser esquecida, a nossa matéria fala sobre isso, tá? Embora tenha um viés político aí no meio, vamos separar uma coisa da outra. O Brasil é, sim, um Estado laico. Mas o Brasil é um país cristão. Concordam ou não? Na sua maioria. Laico, sim. Laico, sim. Mas o Brasil não é um país ateu. É diferente. O Brasil é um país cristão. Por que eu posso dizer que o Brasil é um país cristão? Porque a sua maioria confessam o cristianismo, seja católico ou evangélico. Então, 80% ou mais do Brasil são cristãos. Então, o Brasil não é um Estado ateu. Laico, sim. Ateu, não. O que estão querendo colocar a goela abaixo, e é bom prestar atenção nessas leis, projetos de leis, essa tal de PL, quando fala PL do deputado tal, de um partido progressista dele, cuidado. Né? O que esse cara está querendo dizer? Não, o Brasil é laico e é um país que não tem viés cristão, porque é um país que não... Aí ele não vai falar ateu, mas vai dizer que não, porque ele não busca um não sei o quê, uma visão que corresponda com a perspectiva, para dizer que é ateu. Ele vai usar um monte de palavras difíceis para dizer ateu. Então, a interpretação da lei é alguma coisa que precisa de ter conhecimento, né? O cara vê um monte de palavra bonita lá e fala, não, assina aí. Não é assim. Então, o Brasil, sim, é um país laico, mas é um país de viés cristão. Vou deixar só essa ressalva aqui. Ele é neutro em matéria confessional, não adotando nenhuma religião como oficial. Então, não pode ter... o catolicismo é a religião oficial do Estado. Não pode mais, não existe isso. É o evangélico. Também não pode mais. Não pode dizer isso. Tá? Mas também não é ateu. Não pode também dizer que é ateu. Contudo, nada impede que haja cooperação entre o Estado e a Igreja em obras sociais. Nós lemos aqui que a partir de 1831, não, 1861 lá, aquela a Constituição lá, Brasil, regência lá ainda, Brasil já império, né? Então já dizia que o Estado não pode mais se envolver com a Igreja. Mas, uma ressalva,
se a igreja pode se unir com o Estado para cooperar com o Estado em questões de obras sociais. Isso pode. Por exemplo, a igreja lá do André está lá no Boaçu e vamos supor que está tendo uma campanha de vacinação aí, sei lá, da gripe. Aí está tendo um lugar lá de campanha para gripe, mas a igreja do André ele tem uma congregação que fica lá no morro e lá não tem nenhum posto de saúde. Aí ele vai lá no setor da prefeitura lá, responsável, e fala assim, é o seguinte, nós temos profissionais de saúde que fazem parte da nossa igreja, e lá na nossa comunidade tem a igreja, mas lá não tem um posto de saúde. O pessoal vai ter que sair de lá e nós temos pessoas que não têm como se locomover. Vocês não permitem que a gente ajude vocês a imunizar as pessoas? Aí o cara, pô, já é o André, show de bola. Então, toda aquela região lá é conta de vocês. É um trabalho social. A igreja pode fazer isso, sim. Distribuir bolsa de compra. Teve uma tragédia aí num lugar que teve, igual aconteceu no Morro do Bumba aqui, a favela que foi construída em cima do lixão, né? O que aconteceu? Veio tudo abaixo. Tem gente que está sumida até hoje lá, infelizmente. E muitas igrejas ajudaram, forneceram seu espaço para acolher essas pessoas. Então, essa é a função da igreja. Então, é uma função missional da igreja isso. Tem um pastor que veio dar uma palestra na nossa igreja sobre missões urbanas. Ele falou uma coisa bem interessante. Acho que até tem a ver com o que nós estamos falando aqui, essa questão de obra social, né? A função missional da igreja. Esse irmão ele é um gaúcho que mora na... Como é que chama aquela favela que tem ali a comunidade ali... Favela não, né? Comunidade ali na Tijuca. Borel, né? É Borel? Acho que é o Borel. Olha só, irmãos. Gaúcho, ele é gaúcho. Ele mora lá no Borel. Né? E ele tem um trabalho missionário lá dentro do Borel. Ele é enfermeiro. Ele contou uma história, né? Que teve um tiroteio lá com o pessoal lá do movimento. E ele é pastor da igreja, mas ele também tinha um trabalho lá de fazer curativo nas pessoas, né? Mas é trabalho da igreja, né? Isso aí também. A gente confunda a igreja só fazer culto. Não, a igreja vai fazer outro. A igreja tem que fazer tudo, pô. É igual uma obra missionária, que você está no campo lá na África, nós somos missionários lá. O nosso missionário ele disse, a gente faz de casamento, velório, faz tudo aqui. Alimento, a gente ajuda as pessoas, tudo com todos os aspectos. E também culto. Então, a igreja faz tudo e também celebra culto. Entendeu a diferença? Como é que é? Então, ele disse que lá teve um problema lá e teve o chefe do tráfico lá que foi baleado. E o que fizeram, irmãos? Ele mora lá. É. Eu não sei se era no Borel que ele morava na época, ele andou mudando. Aí o que aconteceu? Parece que aconteceu, ele curou lá o rapaz lá, fez o curativo e sumiu. O camarada saiu de lá. Aí parece que ele mudou de morro depois, ele foi para outra, acho que ele foi para outra comunidade. E quando ele chegou lá, mandaram chamar ele, o pessoal lá do movimento lá. Aí ele falou, ai meu Deus, eu estou chegando aqui agora, o que é? Aí quando ele chegou lá, quem é que estava lá no comando lá? Era um camarada que ele salvou a vida onde ele estava antes. E se colocou à disposição dele para ajudar ele lá, né? As coisas da vida, né? Mas, enfim, irmãos, ele é pastor, ele está fazendo uma missão lá, né? Vai fazer o quê? E ele disse que teve um centro que era colado na igreja, um centro espírita, centro de candomblé. E aconteceu um problema lá no centro, parece que caiu uma parede e tinha que fazer uma reforma. Ele juntou os obreiros da igreja lá e foram fazer a reforma do centro. A gente ficou meio assim, né? Falei, pô, o cara foi a reforma do centro. Mas aí depois foi um resultado assim que, poxa, os próprios dirigentes do centro lá, falou, rapaz, olha, eu quero te agradecer aqui, poxa, como você fez um negócio desse. Então, irmãos, são coisas assim que acontecem, né? Deus sabe o motivo de tudo. A igreja tem a sua função.
social. É fazer o bem principalmente aos domésticos da fé, mas não é só para os domésticos da fé, como diz a palavra de Deus. É para todo mundo. E olha que a Bíblia diz, se você pode fazer o bem, não faz, você peca. Seja para quem for. Aquele camarada que estava caído no meio do caminho lá, que ia de Jerusalém para Jericó, o sacerdote passou, não fez nada, se lembra? O levita passou, não fez nada. Quem acudiu ele foi o desgraçado do samaritano. Aquela praga daquele samaritano. Que o judeu, ora, agradecendo a Deus toda manhã por não ter nascido nem mulher, nem samaritano, nem cachorro. Então aquele desgraçado que foi lá e acudiu quem estava caído. Porque o santo sacerdote, o santo levita, o santo pastor que passou ali não fez nada. Então, o sacerdote e o levita não estavam errados de não se aproximar deles, porque a Bíblia diz lá na lei que se o sacerdote que está ministrando tocasse no imundo, ele ia ficar imundo 7 dias. E eles estavam ministrando lá no templo. Eles não podiam ir ministrar. Eles estavam escalados. E vai saber quando é que ia ser escalado novamente. Quem sabe nunca mais. Ia perder a oportunidade de ministrar para 30, 40 mil pessoas e perder tempo com um caído no caminho. Onde já se viu uma coisa dessa? Que absurdo. Mas o samaritano, para ele não era religioso mesmo. Então, para ele não tinha que prestar culto para 40 pessoas. Ele se preocupou com um que estava caído. Então, o sacerdote e o levita, eles fizeram a coisa certa, porque a lei dizia que eles não podiam chegar perto a Bíblia diz que ele estava meio morto, estava ensanguentado. Se eles tocassem nele, ia ficar imundo. Só que Jesus nos ensina com essa passagem, irmãos, que às vezes na nossa vida é melhor fazer o bem do que fazer o que é certo. E nem sempre fazer o bem é o certo. O pastor ali, ele foi cuidar do traficante. É certo fazer isso aí? Não, não seria, né? Na minha visão, não. Mas ele fez o bem. Que foi reverter lá na frente depois. Mandaram chamar ele. Foi você que salvou minha vida. Você está chegando aqui agora, né? Se você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Irmãos, quem sou eu para dizer que Deus... Eu não falo nada, né? Pode falar. Pastor, quem vive dentro da comunidade, assim, onde eu moro é uma comunidade, mas eu moro um pouquinho afastado, mas já morei mais próximo de onde tem Sim. boca de fumo, de onde tem barricada, e a gente tem muito conhecido, e a gente conhece coisas que acontecem. Claro. Quem vive dentro de uma comunidade sabe o quanto essa frase foi valiosa para esse pastor. Essa questão de o que você precisar. É o caso de um visitante poder entrar na igreja, subir o morro para poder ir à igreja. É o caso dele conseguir permanecer com a igreja aberta, cultos a partir de 8 horas da noite, 9 horas da noite. É conseguir fazer um trabalho social, Exato. Conseguir fazer um evangelismo, é conseguir fazer um culto do lado de fora da igreja. Então, às vezes, a religiosidade faz com que a gente não consiga fazer certas coisas e aí nos impede e fecham as portas para a gente. Exato. Mas eu não posso compactuar com o crime nem ser conivente com um traficante. Realmente, você não pode. Não tá. Mas você ter dentro de um lugar uma igreja que vai atingir, que vai alcançar pessoas que estão numa situação dentro de uma comunidade que não tem acesso a uma outra oportunidade, e para isso você ter que ouvir que um traficante falasse o que você precisar, pastor, eu vou ceder para o senhor, porque o senhor salvou a minha vida, é muito válido, porque aquela igreja ali salva muitas vidas ali naquele lugar. Com certeza, com certeza. Só quem mora sabe. Sabe. Não Só adianta. quem está lá sabe. Sabe. Só quem está vivendo ali aquele cotidiano sabe o que passa. Sabe qual é o peso dessa palavra aí. O que você precisar, eu estou à disposição. Então, irmãos, a igreja ela tem essa função.
Nós não estamos aqui para condenar e julgar ninguém. Eu tenho que julgar minha vida, eu não posso julgar ninguém. Onde Deus me colocar, eu tenho que frutificar, eu não quero saber onde é. Eu não estou aqui para escolher lugar, para quem que eu vou falar, mano. Mas Jesus podia ter, o camarada da cruz, não, mano, tu só fez coisa errada, eu quero saber de você, cara. Mas, Senhor, nós bem merecemos isso, não fala uma coisa dessa desse homem. Inclusive, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Amigão, hoje ainda, tu vai estar andando comigo lá no paraíso. Irmãos, o evangelho é salvação para quem está condenado. O evangelho não é para gente boa, não. A Bíblia diz que Jesus não veio condenar o mundo, mas veio salvar. Você sabe que Jesus não veio condenar o mundo? Porque o mundo já está condenado. Eu já estava na cadeira elétrica. Ah, mas eu estava condenado, mas eu só estava no corredor da morte. Mas tu estava condenado também, meu irmão. Ninguém é melhor que ninguém nessa fila, não, na fila do pão. O nosso mal é achar que o pecado do outro é pior do que o meu. É igual aquele fariseu orando, né? Que Jesus disse, ó Senhor, graças te dou, que não sou como aquele publicano. É igual aquele crente que fala assim, ó, Senhor, graças a Deus, eu sou ladrão, mas não sou adúltero. Ou eu sou adúltero, mas não sou ladrão. Eu sou traficante, mas não sou mal pagador. Eu sou ladrão, mas não sou gay. Qual a diferença? Tudo é pecado, meu irmão. Só o pecado que é diferente. Ah, não, eu sou mulherengo, mas não sou gay. Qual a diferença? Um é chegado muito em mulher, com todo respeito aqui, nós vamos falar. O outro é chegado em homem, tudo é carne, ele está errado do mesmo jeito, pô. O pecado é o mesmo. Não, mas eu sou macho. Tu é macho, mas tu está em pecado, pô. Então, o nosso problema é esse. É achar que o meu irmão é pior porque tem pecado diferente do meu. Todos nós já estávamos condenados. Por graça, hoje nós fazemos parte da eclésia, tirados para fora. Por graça. Favor imerecido. É assim, ó, ô Taranto, você não merecia não, hein? Mas porque você creu que o meu filho morreu por você, eu vou te safar, hein? Mas você toma a tua linha, hein? O apóstolo Paulo fala em Romanos uma coisa bem interessante, né? Quando ele fala sobre os ramos da oliveira, né? Se Deus não poupou os verdadeiros ramos, quanto mais você, Taranto, jambuzeiro bravo que foi enxertado. Toma a tua linha, cara. Toma sentido na vida. Eu não pensei duas vezes para arrancar quem era daqui. E você que foi enxertado? Pô, você é um tapinha só. Então é por graça. É por única e exclusiva graça que nós estamos aqui. E fazemos parte dessa instituição chamada igreja. Então, onde for que o Senhor nos colocar, eu fui parar num navio, irmãos. Eu podia dizer assim, Senhor, aqui é o final da minha carreira. Tanta coisa que o Senhor tinha para fazer. E Deus sempre falava nas vigílias que Deus, eu tenho uma grande obra na sua vida. E quem é que nunca ouviu isso, né? Deus tem uma grande obra. Aí o Senhor me joga num navio, o culto proibido, tinha que fazer culto no porão. 3 anos servindo nesse navio, só uns 6 meses antes de eu ir embora, que o culto foi liberado, que nós oramos lá, o Senhor fez um mover lá. Mas o tempo todinho, culto proibido, perseguição, difícil. Mas ali fazendo culto, vigília, toda a viagem, toda a noite. E dando aula para os irmãos do seminário, fazendo seminário a bordo, irmão, vê se pode uma coisa dessa. Aí depois eu fui entender, quando desembarquei desse navio, todos que passaram por nós, sem exceção, são pastores de igreja hoje. Olha só. A grande obra que Deus tem na nossa vida não é na visão minha, é na visão de Deus. Ele me jogou num porão lá. Mas glória a Deus pelo porão. Tenho desigrejado, né? Eu sou um desporonado. Eu sinto saudade do porão, dos cultos do porão, Santa Ceia do porão.
A gente fazia no porão porque era perseguido, o culto era proibido. E glória a Deus, hoje, eu depois de 10 anos que eu desembarquei, já saí da Marinha, né? E eu tenho contato com esses meninos hoje, os pastores, são pastores. E eles, pastor, que coisa boa foi aquela época, que crescimento nós tivemos juntos. Nós todos crescemos, né? Deus salvando, restaurando almas, edificando almas, né? Então foi muito bom para todos. Então, hoje eu entendo a grande obra que Deus fez. Eu tenho certeza que ainda a obra vai continuar na minha, na vida de vocês também. Então, irmãos, quando Deus fala grande obra, eu só quero deixar isso registrado aqui. Ele tem tudo a ver com a nossa matéria, que é a igreja, né? Direito civil, mas faz parte. A grande obra pode não ser na tua visão, mas é na visão de Deus. Mas é lá no Boaçu, Senhor. Mano, você é um representante do céu lá. Tu já pensou o que é isso? Mas lá nessa igrejinha onde eu estou, é lá mesmo. É lá que o Senhor nos quer. Amém? Então vamos lá. Nós vamos chegar aqui, chegamos então na laicos, falamos aqui. A liberdade religiosa, então, é um direito previsto na lei maior, em seu artigo 5º, inciso 6º, na qual deixa expresso o quê? Grave aí. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e da liturgia, sua liturgia, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Vocês vejam como que foi evoluindo essa lei, nessa liberdade de culto. Começou assim, a partir de agora as igrejas podem se expressar. Pronto. A partir de agora, depois vem a alta Constituição, a igreja pode se expressar e pode adquirir bens. A partir de agora, a igreja pode... E vai, agora, olha só. É inviolável a liberdade. Ninguém pode impedir. Quando eu falei para vocês, mas o Supremo Tribunal pode impedir? Não! O Supremo Tribunal tem que fazer cumprir isso aqui. Eles são guardiões da lei, da Constituição. Então, se chegar lá um candango lá da prefeitura na tua igreja, vamos fechar isso aqui. Você não pode fechar a igreja. Nós somos amparados pela Constituição. Nem o Supremo Tribunal pode fechar. Mas é questão de saúde, não sei o quê. Não pode fechar. Nós vamos manter aqui procedimento de higiene, sim, distanciamento, álcool gel, máscara, mas o culto vai continuar. Não pode parar. Nos incisos 7 e 7, aqui, são 6 e 7, tá? Foi erro aqui. Do referido artigo está assegurado pela lei da prestação de assistência religiosa das entidades civis, militares, de internação coletiva e também o direito de escusa de consciência que se funda a reações de crença religiosa. Você pode não querer também. Por isso que nas escolas, quando tem aula de religião, é uma aula, se você quiser assistir, pode. Se não quiser, também você pode não assistir. Ninguém pode obrigar você a assistir aula de religião. E ninguém pode obrigar você a ser crente, ser evangélico, ser católico, ser espírita, ser ateu. Não pode também. Então, da mesma forma que você não pode obrigar ninguém a crer, você também não pode obrigar a ninguém a descrer. Então, é os dois lados. Infelizmente, quando alguém vai interpretar a lei, só interpreta o que interessa a ele. Então, o aluno chega lá, um candidato chega numa faculdade dessa daí, que a gente sabe como é que está dominado por essas ideologias aí, progressista, a primeira coisa que eles vão fazer é desconstruir Deus da vida desses meninos. Por isso que é muito complicado um menino que vai da igreja para uma faculdade. Se ele não sair bem doutrinado, eles vão encher a cabeça dele de minhoca. E vão também vão abandonar a fé, pelo que eles vão ensinar naqueles lugares. Quando as faculdades não deveriam ser um lugar de militância ideológica, mas onde devia ter liberdade de pensamentos, mostrar os dois lados da moeda. E o aluno vai escolher o que vai querer ser, mas não é o que acontece. Quando você fala diferente do que eles falam, você já vai ser escorraçado.
vão até, inclusive, te prejudicar na faculdade. Não, inclusive, até para a questão de bolsas. Eu estou falando de coisa que eu sei. Um pastor que estudava numa faculdade federal aqui no Rio de Janeiro, ele era estrangeiro, ele era africano, tá? Ele era negro. É negro, né? Então já tinha essa dificuldade. Uma mulher estrangeira e negro, né? A gente sabe que é difícil. É complicado ainda. Ainda tem essa carga maldita de racismo aqui no Brasil. Tem. Velado em muitos lugares, mas tem. E lá, pelo fato dele ser pastor, pior ainda, ele não conseguia fazer doutorado lá. Irmãos, ele já tinha formação acadêmica, ele era formado em filosofia e já tinha mestrado. E não deixava ele fazer doutorado, porque ele era pastor. Não por ser negro, mas porque era pastor. O que ele fez? Ele tem que ir para outro país fazer doutorado. Ele fez doutorado e pós-doutorado. Ele estudou comigo no seminário na década de 80. Muito amigo meu ele. Hoje, ele trabalha na supervisão de uma universidade em Luanda. Ele é um cabeção lá em Luanda. Pastor Lola Ndofuso, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, na área de Caxias ali. Casou com uma brasileira, tem 2 filhos que são uma bênção, né? Os meninos estudaram, se formaram. Mas ele falou para mim, Taranto, foi muito difícil. Eu tive que sair do Brasil para fazer. Né? Mas ele é um vencedor, ele é um exemplo. Nunca usufruiu de cota, essas coisas. Né? Estrangeiro, negro, evangélico. E conseguiu vencer. Ele é um exemplo para mim. Eu sempre falo, Lola, você, cara, olha, você é um exemplo. Não só para mim, mas para todos, para serem vencedores. Tem muita gente que tem muito mais condições, possibilidades que ele não consegue. Porque não querem, né? E ele é uma pessoa que ia atrás. Assim como os filhos dele também correm atrás. A esposa, todo mundo se deu bem, graças a Deus. Então, o que afirma a colaboração aqui, como eu falei aqui, não se pode obrigar alguém, né, à crença religiosa. O que afirma a colaboração recíproca entre Estado e Igreja em prol de interesse público, sendo o Estado um protetor da Igreja, cabendo-lhe não embaraçar seu funcionamento, nem deixar que terceiros o façam. Você está vendo que a função do Estado é exatamente o contrário do que estavam querendo fazer. O Estado está querendo fechar. Eles deviam ser o primeiro. Não, a Igreja não. E foi o que o presidente fez. Não pode fechar, porque a Igreja ela tem uma visão, uma perspectiva social, de assistência social, e tem mesmo. É o que está escrito na Constituição, mano. Ninguém está inventando nada. Só que não houve interesse de fazer essa interpretação, né? Então, o novo Código Civil de 2002, que entrou em vigência em 2003, estabeleceu para as igrejas a natureza jurídica de associação, entendendo que, pelo fato destas serem constituídas como pessoas jurídicas sem finalidade econômica ou lucrativa, seriam definidas pelo objeto social das mesmas, como associações, estando equiparadas a qualquer outro gênero, a exemplo das associações de moradores, clubes esportivos, né? Então, a igreja ela é considerada, então, uma... Vamos usar o termo aqui que eles usaram, né? Cadê? É usado, então, entendendo? Pessoa jurídica sem finalidade econômica ou lucrativa. Tá? Embora a igreja seja um lugar onde se gere dinheiro, mas esse dinheiro não é para fins lucrativos, mas é um dinheiro que é gerado para fins econômicos, no sentido de manutenção dela. Já não é o caso, por exemplo, de uma empresa, né? É uma instituição jurídica de fins econômico e lucrativo. A igreja ela gera economia, mas sem fim lucrativo. Ela tem um fim de manutenção. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso aí mais lá na frente. Então, pelo exposto, percebe-se que o advento da separação do Estado da Igreja, na Constituição de 81, destituindo o catolicismo da posição de religião oficial
e concedendo plena liberdade de culto a todas as confissões religiosas, estabeleceu-se um ambiente propício para o crescimento do protestantismo no Brasil. Então, a partir de 1981, não que antes já não tivesse, né? Mas aí deu mais liberdade ainda em 81. A Igreja Católica não é mais a religião oficial do Estado. Então, a partir do momento que tem uma religião oficial, então cria-se alguns embargos, né? Cria-se alguns obstáculos para a igreja, no caso evangélica, até o espírita, outras religiões se expandirem. Então, a partir do momento que não, você não é mais a religião oficial do Estado, então dê liberdade às outras também aí. Você pode ver que a partir de 81, inclusive, foi o boom da igreja, né? Foi a partir dessa época também que surgiram essas neopentecostais, né? Na 77, 75, 77 para frente. A Igreja Universal, por exemplo. Depois vem a igreja do R.R. Soares, né? Que saiu da Universal. E mais recentemente nós temos a do Valdomiro e tem do Barney, que se veste de Barney, como é que é o nome dele lá? Aquele maluco que se veste lá de... Agenor Duque, esse maluco aí. É isso aí. É a igreja... Como é que é o nome? Até esqueci o nome da igreja. Plenitude, né? Do reino de Deus, sei lá. Enfim. Mas que o Senhor nos guarde. As demais constituições que se seguiram, a saber, 34, 37, 46, 67, 88, reafirmam o princípio da separação do Estado da Igreja, é o Estado laico, né? Não podendo o Estado intervir em qualquer que seja a confissão religiosa, mas sim protegê-la, garantindo que perturbações de terceiros não impedirão o pleno funcionamento, o pleno exercício da liberdade religiosa, seja ela de consciência, crença ou de culto. Então, agora, é responsabilidade do Estado a manutenção da segurança para a igreja, não a manutenção da igreja, mas a manutenção da segurança dela. É responsabilidade do Estado. Aí eu botei aqui uma partezinha aqui. O Brasil é um Estado laico? Para respondermos essa pergunta, precisamos primeiro compreender o que significa Estado laico. Isso aqui é só um adendo, tá, do que nós falamos. E o que isso representa em um Estado democrático de direito. Vocês já ouviram essa frase aí, com certeza, aí nesse debate político, né? O Brasil é um Estado democrático de direito, eu tenho direito disso. O que significa isso? Então, dizer que um Estado ou país é laico significa que as suas regras, leis, instituições públicas não podem ser estabelecidas e nem que o Estado ou país pode ser governado com base em determinadas religiões ou credo. Então, o Estado não tem interferência nisso, tá? Só para reforçar o que nós já falamos. Deixa eu ver aqui. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Isso é o Estado democrático de direito, tá? Que é que todas as pessoas são iguais perante a lei e que é inviolável a liberdade de consciência e de crença dessas pessoas, sendo desta forma assegurado o livre exercício do culto religioso e sendo garantida a proteção locais de culto e sua liturgia. Ela está declarada que o Brasil é um país laico. Um Estado democrático de direito, irmão, significa que você, desde o presidente da República até a pessoa mais humilde do Estado, do país, tem direito a recorrer na justiça e ser protegido e amparado por ela. Isso que é Estado democrático de direito, tá? Então, quando alguém perguntar para vocês, o que é um Estado democrático de direito? Então, você já sabe o que é. Deixa eu ver o que mais importante a gente pode falar aqui antes de encerrar nossa aula. Uma curiosidade é que ainda na atualidade existem estados que não são laicos, sendo chamados de estados religiosos ou estados confessionais, pois reconhecem uma religião como seu culto oficial. Para além disso, existem estados que, apesar de não reconhecerem uma determinada religião como oficial, declaram apoio a alguma crença específica, por exemplo. O Vaticano não é um estado laico. É um país. Você sabe que o Vaticano é um país, né? É um país dentro de Roma. Isso aí vem lá século IV. Quando é que vem? Eu vou pegar direitinho a época que foi estabelecido.
o governante lá de Roma, né? Querendo fazer um gol com o bispo de Roma, falou assim, ô bispo, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um território para a igreja dentro de Roma. E na época lá do Império Romano, você sabe que a igreja era dividida os bispos tomavam conta de certas dioceses, né? Umas regiões. E o bispo de Roma era o bispo principal. E era o bispo mais chegado do imperador. Aí ele era tão chegado que o imperador chamava ele de papai. E papai em latim é papa, né? E foi daí que surgiu o termo papa. E geralmente o bispo de Roma era um senhorzinho já de idade, né? Um ancião. Na maioria das vezes, né? Nem todas as vezes. Conta a história que nós tivemos um papa que era mulher, né? Era uma papisa, né? Enganou, ela se vestiu de homem e se tornou papisa. Inclusive tem uma tradição lá, eu não sei se é verdade isso, tá? Quem me contou foi um italiano lá, um advogado antigão lá. A minha família mora lá, né? A minha mãe, depois que ela ficou viúva, né? Ela teve um relacionamento com esse camarada, esse juiz, esse advogado aí. E ele falou, ele era muito envolvido nessa questão do direito lá, romano, né? E ele falou, tem uma tradição aqui em Roma, e ele falou que existe uma cadeira lá, que tem um buraco no meio da cadeira, no assento. Todo papa que assume, depois que essa mulher assumiu e enganou, esse papa tem que sentar nessa cadeira e vai alguém lá ver se tem alguma coisa por baixo. Eu não acreditei muito, mas ele falou que é verdade. O André quem será que faz essa fiscalização? Deve ser o diácono, né? Não! É função do diácono, pô. Não, Nelson. Não. Que isso, rapaz? Não, eu não sei. Mas ele disse que ele jurou lá de pé junto que tinha essa tradição. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, né? Então, porque para que não haja mais o engano, né? Ninguém seja chutado mais. O Papa nunca mais venha a ser uma papisa, né? Mas, enfim, é uma curiosidade aí que eu lembrei aqui. Então existem alguns estados, né? O estado que são estados islâmicos, e está dizendo aqui que é Argentina, mas eu não sei, Argentina não acredito que não. Mas botaram aqui Argentina, mas eu acho que foi por engano. Mas sabemos que na sociedade existe pluralidade de crenças e de valores. O Brasil, em especial, como resultado de um contínuo processo de miscigenação cultural, ao longo dos anos, possui uma grande diversidade religiosa. É assim que a laicidade do Estado visa garantir que cada um de nós tenha a mesma liberdade ao expressar suas crenças ou não crenças. Então, nós temos aqui alguns sincretismos, né, no Brasil. Eu botei uma foto aí. Isso aqui é dentro da Igreja Católica, lá na Bahia. Algumas missas, alguns momentos lá, tem esse sincretismo, que é a mistura do candomblé com a fé católica, né? Existe até uma correspondência de alguns ídolos, algumas imagens, alguns santos católicos com algumas entidades, né, do candomblé. Por exemplo, São Jorge é Ogum, né? A Nossa Senhora da Conceição é o Iemanjá, e tem outros aí que eu não estou lembrado agora. Tem também essa questão da lavagem das escadarias da Igreja do Bonfim, que tem uma tradição de que na época dos escravos, os senhores mandavam os escravos lavarem as escadas, né? Os escravos não eram da religião, mas eles tinham que lavar as escadas, e ficou essa tradição da escadaria do Bonfim. Daí, ó. É um sincretismo, né? É uma mistura do catolicismo com o candomblé. Então, quando eu digo que o Brasil é um Estado laico, então não pode obrigar ninguém a seguir religião nenhuma. Cada um vai ter a liberdade de seguir a crença que quiser. Tá bom? Eu vou passar esse texto aqui para vocês. A nossa aula já terminou. Mas foi um prazer estar com vocês aqui nessa primeira aula, então, da nossa matéria, né? Que é a igreja. E
o direito civil. Então, nós vamos encerrando aqui. Eu quero agradecer a todos os internautas que, porventura, vão estar assistindo essa aula e aos queridos irmãos da nossa CETEB que fazem parte aqui do nosso estudo. Que Deus abençoe vocês até a próxima aula, em nome de Jesus.